Shirley, o que é isso aqui, ó? O homem se transformou na lua cheia. Olha aqui, Yuri. O quê? Não, pera aí. Alô? Pera aí. A gente tem... O homem se tornou na lua cheia. O homem se transformou no dia de lua cheia. Hoje não é resenha, mas assim, tem esses tipos de história de lobisomem. Eu até vi essa semana um homem aí que se transformou aí à noite. O cara passou... O cara colocou uma peruca aí, se transformou. Tem uns homens aí, uns pastores aí meio estranhos que estão se transformando. Mas o que seria essa história aqui? O homem que se transformou na lua cheia. É uma história verdadeira isso aqui? Verdadeira. Fala pra nós. Verdadeira mesmo. E primos meus vão aqui lembrar, né? Só não a minha mãezinha, nem minha tia-avó, porque não estão mais nesse plano, nessa terra conosco, né, nesse reino. Mas isso aconteceu, tá? Porque nós estávamos dormindo, né? Era mais ou menos umas 2h40 da madrugada, quando uma vizinha nossa, correndo, gritando, socorro, socorro, batia na janela, né? Eu tinha 17 anos nessa época. Como sabe aqui, eu conto as minhas experiências, né? E tudo que eu vivo com Deus, né? É tudo verdadeiro. Tudo registrado, né? E já quero falar que também eu quero um dia lançar um livro sobre todas essas histórias, William. E eu vou lançar. Tem que lançar, certo. E ali, ela batendo na porta e me socorre, porque ele vai me pegar. Não é ele. E nós escutávamos como se fosse um cachorro mesmo. Só que era o marido dela. E aí, o porquê que chegava a lua cheia, ele se transformava? Porque ele lidava com o mundo das trevas. Ou seja, ele lidava com oferendas, né? Com um lado de macumbaria, de feitiçaria, e toda vez que virava a lua, que entrava a lua cheia, isso é verdade, eu vi. Ele transformava, a feição dele não era a mesma. Isso eu digo assim com toda a propriedade do que eu vi, incluso uma vez, porque como vocês sabem, aqui eu já contei, o William também sabe, na minha família, na minha parentela, minha tia, tio morreram pastores, primos meus que vivem no Paraguai hoje, né, são sacerdotes, e foram uma vez visitá-lo, né, porque ele estava muito enfermo, para ele repetir várias vezes o nome de Jesus. E ele falava, eles não deixam eu falar. E quando chegava a hora dele falar, ele não conseguia. Então, aí o meu primo perguntou, o que você está sentindo? E ele falava, eles estão segurando a minha garganta. Então, isso aconteceu. Se tiver alguém que está me assistindo e diz que não sabe, que não conhece, mas isso é verdadeiro, esse é um fato assim que muitos são testemunhas disso que veio acontecer. E todas as vezes que virava a lua cheia, nós já sabíamos. E fulano já está diferente. Então, transformava totalmente na lua cheia ele. Mas ele mudava o físico também? Tipo, ele ficava parecido com um cachorro, com um lobo? Ou era só rosto distorcido mesmo? O rosto distorcido. A feição, né? O rosto ficava distorcido. A voz. Não era a voz dele, né? E terrivelmente, assim, bravo. Com uma força, assim, que... Uns 10 homens para segurar ainda era pouco. Pois é, eu não vou fazer propaganda, né, do livro, mas me indicaram um livro que eu tento até desistir de ler ele, mas vou terminar. Que tem umas coisas muito, né? Qual que é? Um livro aí. Era melhor ter visto o livro da Mônica. Acho que eu já sei qual que é. Mas dentro das coisas que talvez dá para aproveitar do livro, a escritora, ela falando de feitiçaria, bruxaria e tal, ela afirma em um dos capítulos do livro que existe
alto escalão, vamos dizer, da feitiçaria que você chega, de pessoas que se tornam lobisomens mesmo, que eles se tornam criaturas demoníacas, eles se materializam com aquilo. E eu não duvido, porque assim, dentro desse assunto, né, eu não duvido porque é aquilo que eu falo sempre no episódio de resenha, cara. A lenda, ela não nasceu do nada. Eu não acredito, Yuri, que um cara dormiu, ele acordou e falou assim, olha, eu vou inventar uma história hoje de um homem que vira um cachorro no dia da lua cheia. Alguma coisa parecida com isso deve ter acontecido, sei lá, dentro desse nível de magia, de trabalho, de feitiçaria, de coisa pesada, que trouxe isso à tona. Porque eu já ouvi várias vezes pessoas falarem disso. Inclusive o meu pai falava disso. Meu pai afirmava que quando ele era criança, certa vez ele morava mais, lógico, afastado da cidade, né? E certa vez ele viu uma espécie de um cachorro. Ele falou, William, do tamanho de um urso, só que com a aparência de um homem. Só que era do tamanho de um urso e parecia um cachorro. Ele não sabia explicar. Ele falou, só que não me contaram, eu vi. Então você acredita que existem níveis de bruxaria, de feitiçaria, que podem fazer isso ser real mesmo? Sim, eu acredito com plena certeza. Isso que você falou que teu pai viu, a minha mãe também. A minha mãe, né? Ela também afirma, ela falou, eu vi. Ela falou, eu vi. E diz que no vilarejo, isso há muitos anos atrás, lá nos anos 50, o pessoal que morava no vilarejo chegava de tardezinha, todo mundo já entrava para casa. E mudando a lua também. Então, quando eles escutavam, ouviam um uivo de cachorro, né? Já se guardava tudo, já ia para deitar, porque falava, ó, o homem que se transforma vai aparecer, né? Então, a minha mãe, ela afirma com todas as letras, ela afirmava que era alguém que Deus usou muito nessa terra. Né? A minha mãe, incluso, ela pegava e com a oração ela conseguia, se a criança estava virada no ventre da mãe, a criança virava. Ficava na posição, ela ficava na posição para nascer. E a minha mãe recebia muitos pedidos, solicitações de médico há muitos anos atrás, né? Para orar e para fazer esse trabalho aí com as mulheres gestantes. Mas ela afirma com toda certeza. Com toda certeza ela afirmava que ela viu. E tinha, assim, aparência de homem, mas era um cachorro. E você acredita que isso aí é algo... É um demônio que se materializou? Ou uma pessoa normal mesmo, com a presença de muitos demônios, acabava se transformando? Eu acredito, assim, piamente, que é a presença de vários demônios. Então, a pessoa, ela atrai aquilo para ela, né? Porque é bíblico, incluso, né? Que quando nós nascemos, todos nós já viemos dotado, né, do mal. Sim. Só que tem o livre-arbítrio. O que você vai ser? Né? Então, a pessoa atrai isso para ela. E, logicamente, se ela quer que habite, se ela quer que venha morar, entende? Na casa dela, interna, eles vão vir morar, eles vão vir habitar, né? Só que tem muita gente que quando começa, que eu já peguei casa assim, daí se desespera, não, mas nos meus filhos não. Então, você tem que pensar muito bem, né? Daquilo que você faz, porque afinal de contas, Deus fala sobre o quê? Da aliança que ele deixou com o homem na terra. Né? Mas e aí, quando você está passando por uma situação dessa que você se desespera? Né? Fica essa pergunta aí. E daí? Será que Deus vai se lembrar? Será que Deus vai socorrer? Por que eu estou trazendo isso em pauta agora? Porque, William, são várias pessoas que me questionaram e falaram, não é assim, missionária. Deus não é assim, sem amor, iracundo. Deus não é desse ira. Não, eu falei, você se engana. Deus é um Deus de justiça e Deus também é um Deus de ira. Então, as pessoas, elas se enganam. Muitos, e tem muitos assim, hein, William?
que pensam que Deus vai aceitar tudo bonitinho. Você vai lá, você vai ter heresia, você vai ter apostasia. Ou seja, você tá ali louvando, né? Buscando Deus. Você tá dentro da igreja, você batizou. De repente, vamos dizer assim, né? Um linguajar bem popular que fala, vira casaca. E aí você vai se ver dentro de um terreiro de macumba. Você tá lá batendo tambor, você tá lá adorando deuses estranhos, né? Você tá se enchendo de roupa, de congar, sabe? Tá lá bebendo sangue animal. Epa! Como é que é isso? E aí você vem pedir o socorro para Deus? Não, não é bem assim.